talvez, de nós levarmos a literatura para os nossos pais. É isso que o Marcelo vai falar um pouco para você. E nós somos muito felizes também quando tem clientes que vêm aqui e utilizam a livraria como forma de levar conhecimento às crianças e é um presente para eles. Porque o livro ele é muito importante para a gente. Ele agrega muito para nós. É isso. Muito obrigada a vocês. E agora o Marcelo vai dar andamento. Obrigado, Larissa. Bom dia, pessoal. Larissa, Virgínia, tem como você fazer uma operação para mim? Tenta colocar aí um som. Tenta colocar um som aí no YouTube. Busca aí para mim a música Alexandria. E olha se vai ter condição assim, se vai ter volume. Porque é o início do nosso bate-papo. Eu gostaria de apresentar esta música que nós iremos ouvir, se a operação correr tudo direitinho. Enquanto isso, meu nome é Marcelo Pereira Rodrigues. Para não esquecer, eu coloquei uma placa. Tudo bem, Maria José? Tá. Na espera da música. Pode, por favor, fique à vontade. Fique à vontade. Sem querer ficar interrompendo. Sem problemas. Enquanto isso, eu vou dar os primeiros informes. Seria para o final, mas eu já irei antecipar. No próximo dia 6 de outubro, aqui mesmo, neste espaço, haverá um bate-papo com a escritora Evany, que aqui está. A Evany bombou no lançamento dela lá em São Paulo, na Bienal Internacional do Livro. Fez um auê muito grande lá, né? E eu tive a oportunidade também de estar lá com ela. Eu estive autografando 2 dos meus livros lá. E no dia seguinte eu fui para prestigiar o lançamento dela, fiquei mais nos bastidores, com um sucesso. O livro dela chama A Guia, está ali, muito interessante. Enquanto a música não chega, eu vou continuar a falar também que, como a Larissa, né, disse muito bem, eu iria abordar aqui hoje também a necessidade de que os pais, de que os filhos e as filhas incentivassem os seus pais a lerem, né? E também o contrário, né? Pode parecer uma coisa lógica, também de os pais e professores incentivarem os seus filhos a lerem, os seus alunos a lerem. E numa entrevista que eu concedi agora há pouco na Rádio Canijós, foi bastante polêmica, onde eu afirmei que, por incrível que pareça, por mais contraditório que possa parecer, como alguns professores e alguns pais e mães são castradores do processo de leitura dos seus alunos e dos seus filhos. Também é algo que a gente pode conversar aqui. Dizer também que sobre o nosso déficit de leitura, ontem saiu, né, uma pesquisa do PNAD com relação a pouca assimilação, a pouca compreensão, pouco entendimento que os... Pode colocar. Eu vou terminar o raciocínio rápido que os nossos alunos têm com relação à literatura e língua portuguesa. São alunos do ensino médio que mais de 60% não conseguem compreender um texto. Então, eles têm dificuldade básica de leitura e de compreensão de texto, de assimilação. Vamos ouvir essa música.
Seja bem-vindo, Luiz, seja bem-vindo, Aracélia. Eu quis passar essa música para vocês e para mim é um aprendizado pelo seguinte: eu não conhecia essa versão cantada pelo Thiago York. Ela é uma música do Thiago York com Humberto Gessinger e ela chama Alexandria. Para quem não sabe, foi uma das maiores e melhores bibliotecas do mundo, e dentre os processos de conquista do mundo ocidental, o mundo ocidental teve a infelicidade de saquear e queimar esta biblioteca. Então, Alexandria, ela é esta biblioteca histórica, uma das melhores e maiores bibliotecas que existiram no nosso mundo. Eu pensei brilhante a canção do Humberto e do Thiago York, quando ele diz que há duas coisas que me chamam bastante atenção nesta canção, e algo tão atual. Eu gostaria que, ao chegar nas suas respectivas casas, vocês refletissem mais sobre esta canção, lendo a letra, né, que diz que, hoje em dia, nós temos gente demais, falando demais, alto demais, e nós precisamos de um pouco de paz. Nós temos pessoas que falam sobre tudo, que dão opinião sobre tudo, sobre principalmente as coisas as quais não têm conhecimento. E é nesta gritaria, é nesta irreflexão que nós diariamente queimamos as nossas bibliotecas de Alexandria a cada dia. Eu não acredito que seja refletido, tá? Eu ler um post numa rede social da qual eu não concordo e automaticamente eu dispenso o uso do meu cérebro e agilizo o toque dos meus dedos. E ali eu começo a opinar, a xingar, a ofender, a massacrar, pelo simples fato de que a linha de pensamento da pessoa é oposta a mim. Eu chamo isto de infantilização do pensamento. Com todo respeito às crianças na sua idade cronológica, mas é triste observarmos adultos com posições de Belém, Belém, nunca mais estou de bem. E quando nós queimamos as nossas bibliotecas de Alexandria, este movimento de nós nos afastarmos da leitura, da reflexão, do confrontamento de ideias no bom sentido, do aprendizado, da importância e do prazer. Eu fui perguntado numa entrevista recente qual era a importância da leitura, qual era a importância da literatura. Bom, a importância, ela é o ato em si do prazer, do exercício da leitura. Prazer em nos fecharmos um pouco para este mundo onde as pessoas falam demais, alto demais, e nos fecharmos no mundo onde irá ocorrer uma comunicação entre eu, leitor, e o livro ao qual eu estou lendo, o livro ao qual eu estarei fazendo uma assimilação, uma conformação, uma confrontação de ideias, um aprendizado
o prazer em si. Este prazer, ele é construído a partir do nosso cotidiano, a partir de uma atitude nossa de olhar o mundo com olhos diferentes. Este é um grande desafio filosófico, comportamental, uma vez que, quando nós olhamos o mundo e entendemos que o mundo é assim mesmo, que a vida é assim mesma, que as pessoas são assim mesmo e que eu sou assim mesmo, a gente fica sempre encarcerado nos nossos achismos e nós tendemos a repetirmos as nossas crenças, os nossos modos de observar o mundo, a nossa assertividade com as outras pessoas, a instrumentalização destas pessoas com aquilo que eu acho, que eu sou, que eu faço, e nós não temos interatividade. Olhar o mundo com os olhos diferentes é nós nos abrirmos numa perspectiva de aprendermos e apreendermos, que é algo diferente. Então, a importância em si, e eu vou apenas falar aqui do prazer, é algo muito interessante. Há pessoas que, de modo muito simplista, tentam pensar para nós. Eles geralmente publicam os seus livros chamados de autoajuda, que com fórmulas prontas e mirabolantes, eles dão drops, pílulas, para que a gente as engula e que no final fique tudo feliz. São os chavões, quando você deseja muito algo, todo o universo conspira a seu favor. Há outros livros que, principalmente os romances, e eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o romance, eu não falo do romance, aquele água com açúcar, que a mocinha, coitada, sofre todas as suas agruras da vida e no final, aqueles romances tipo Sabrina, que eu já li também para me conhecer, né, para me falar. Coitada, a moça sofre 98% da novela, do enredo, mas no final ela estará no iate com o seu amado, eles estarão muito felizes e a história termina. Bem, eu falo romance como gênero literário que explica e nos convida para adentrarmos mundos que são mundos outros e mundos de nós mesmos. Eu chamo a atenção e fico bastante à vontade porque antes de ser escritor, eu sou um leitor. E é como leitor que eu vou contar pequenas histórias que têm um enredo que nos enriquece porque nos dá a humanidade das nossas falhas, das nossas alegrias, das nossas vivências, das nossas vitórias, das nossas derrotas. E quando eu escuto pessoas dizendo assim: eu odeio literatura, eu não gosto de literatura, eu sempre brinco o seguinte: por que será que as pessoas têm um desejo incrível de revelar ao mundo as suas ignorâncias? Fique calado, eu penso que é mais elegante até. E pessoas que dizem que não gostam de literatura, não gostam da própria vida, não é? Então, é aqui, trocando estas experiências com vocês, porque não será uma palestra propriamente dita, e sim um bate-papo interativo,
que eu pretendo e espero que vocês façam questionamentos e pontos de vistas. Para quê? Para a gente debater. E eu sempre na minha fala, a partir de agora, irei remeter ou lembrar ou homenagear um escritor que geralmente será um clássico, e mesmo sendo moderno, será um clássico dada a excelência das suas ideias, das suas linhas de pensamento. Então, que tal se nós quebrássemos um pouquinho e eu ouvisse também algum depoimento para a gente ir desenvolvendo melhor? O que vocês acham? Vamos lá, uma cobaia, um cobaia. Vamos lá. Então eu vou questioná-los. Qual o tema que vem assim de inopino à cabeça de vocês agora? Qual o tema que vocês assim passaram pela cabeça, uma realidade? Quem quer contar uma história? Vamos lá. Posso contar uma experiência que eu tive? Pode, por favor. A experiência foi o seguinte: estava trabalhando na exposição que é pouco tempo, ano passado, no Fernando Sabino. Aí, bom, tinha o pessoal, a escola do Legal, falou com os pais assim: ó, tem um tarefa pra vocês. Para pegar, levar os filhos lá, para eles pegar as coisas na escola do Fernando Sabino. Aí, bom, aí tinha uns pais que chegou perto de uma vez lá e falou para mim assim: ó, quanto tempo você gasta para você explicar para o meu filho a história do Fernando Sabino? Aí, bom, aí passava 5 minutos, os pais aí voltavam lá: já acabou? Já acabou? Aí, bom, aí só ia lá para levar os filhos por obrigação da escola, tá pedindo. Não vou incentivar o filho. Apressava a criança, né? Estava com pressa que aquela situação passasse logo. Não dava o devido valor. Deixa eu te falar. É triste, porém é real. E eu passei uma experiência ao contrário, e realmente foi muito gratificante e surpreendente para mim ter essa percepção. Eu, na Bienal do Livro de São Paulo, a Evani também pode dar um depoimento, ela pode corroborar ou discordar. Eu observei vários jovens e adolescentes como público-alvo, comprando livros, tá? Interagindo com os autores, e para além daquela obrigação escolar, né, as aulas de segunda a sexta, que iam realmente as caravanas de escolas para a Bienal, eu fui no domingo, que não era obrigatório, e o público maciço eram de jovens e adolescentes, não é? Talvez, ou muito certamente, os nossos adultos, os nossos pais, estejam neste rol de pessoas falando demais, alto demais, brigando demais, e realmente, coitados, não tem tempo para educar os seus filhos. E nisso eu escrevi um artigo chamado, será publicado em breve: Adolescentes, ensinem os seus pais a lerem. Porque esta sua experiência é muito triste, muito desalentadora, e eu só te digo uma coisa: nós vivemos uma inversão de valores tão grande que quem propõe cultura, quem propõe literatura no Brasil, fica parecendo um bobo da corte, um palhaço, não é? Porque não é importante, não é interessante, né?
Nós temos uma cultura da pobreza intelectual. Um livro é muito caro, mas você ir para um parque de exposição, comer poeira e beber cerveja de lata a R$5, tá bacana. As pessoas se submetem a serem tratados como gado e gostam disso. São as pessoas que falam demais, alto demais, brigam demais e não têm um pouco de paz. E este pensamento, esta questão de pai para filho, você imagina que, infelizmente, o Brasil tende a continuar a ser o país do futuro. E os países de primeiro mundo, há muito tempo, eles são os países do presente. Então, este seu depoimento é exatamente, com 5 minutos, você deve explicar para uma criança toda a literatura do Fernando Sabino. Tá? A culpa é sua. É uma ironia, tá? A culpa não é sua. Então, em 5 minutos, eu tenho que explicar todo o processo de construção do meu livro A Queda, né? Porque você tem que engolir aquela pílula satisfatória e você leva a sua criança para casa e, infelizmente, você vai estar formando um medíocre, como você é mesmo. O pai é um medíocre, então ele vai formar um medíocre e as gerações vão só se mediocrizando, infelizmente. Excelente aporte. Falar no Fernando Sabino, eu confesso que eu não havia lido o Fernando Sabino. E foi a Sandra, minha namorada, que leu o Encontro Marcado. Eu tinha este livro, ela me passou, eu li. Maravilhoso, mais do que indico. Tem toda, né, Sandra, as agruras de um escritor que sai de Minas Gerais para vencer no Rio de Janeiro. Eu só falo o seguinte: ler o livro me deu um deleite, um prazer, eu me reconheci em várias passagens e certamente não recomendaria a ninguém entender Fernando Sabino com 5 minutos. É muito pobre, muito pouco. Mais depoimentos. Marcelo, esse lado da leitura, eu acho que eu mencionei muito bem. Seria assim, não sei se está dentro do contexto, seria a longo prazo trabalhando com criança, não sei. E eu estou acompanhando atualmente a vida de uma criancinha que eu peguei para tomar conta e agora tem 3 anos. Então, na escola dela, eu achei louvável. Com 3 anos, mas toda sexta-feira a criança leva um livro para casa. Então, praticamente obriga o adulto a ler aquele livro para ela, contar a história, que eu acho que deve ensinar. Então, a meu entender, essa criança, ela já vai estar numa posição melhor que a minha, por exemplo, que não tive isso. Então, eu acho que já vai ser um começo. Pelo menos é um caso. Eu não vou falar o nome da escola, se vocês quiserem falar, mas eu acho que é assim, é lá no sítio Capão Amarelo. Então, a menina chama Maria Clara. Então, eu achei assim, eu fiquei surpresa de ver eles tomarem essa atitude. Então, eu acredito que essa escola está preocupada com essa questão aí de incentivar a criança a ter o ato de leitura, a gostar de ler. Tem 2 questões aí que eu não me sinto apto para falar. Primeiro, que eu não sou pai, e segundo, que eu não sou professor de ensino fundamental. Então eu posso falar por vias indiretas, né, de assimilação. Eu penso que o seu depoimento é perfeito, tá? Ele é muito bonito até, e eu só alteraria uma questão. Eu concordaria em tudo contigo, eu só não concordaria com a palavra obrigação, né? Que as crianças devem ler por obrigação. E que, por exemplo, uma criança de 3 anos levando o seu livro para um pai, uma mãe, os pais e mães seriam, entre aspas, obrigados a lerem. Ok. Aí,
mesmo não sendo pai e nem professor de, né, ensino fundamental, eu penso que aí tem uma questão, até mais do que educação, uma questão de formação, porque se o próprio pai compreender que ele será obrigado a ler um livro infantil, e venhamos e convenhamos, o livro infantil é muito fininho, né? Você lê em uma sentada, eu leio em 2, aí sim eu leria em 5 minutos, viu? E entenderia tudo, né? Tanto é que eu lembro que eu vou contar uma história para vocês, eu vou viajar. Eu passei a minha infância numa cidadezinha chamada Rio Espera. E então na época não tinha internet, eu não tinha televisão em casa, não tinha computador, lógico, e só tinha um rádio AM que chiava o dia inteiro, então ele só pegava a partir das 8 da noite. Então, além de estudar e fazer as minhas artes e jogar futebol, eu lia, né? E aí eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li foi O Patinho Feio, lembro disso como se fosse hoje, e fui lendo O Soldadinho de Chumbo, Branca de Neve e os Sete Anões, e fui, né, formando. E lá, aí é o caso engraçado, para a 5ª série, foi uma comissão, foi a supervisora da escola, a diretora da escola e 2 professoras à minha casa para conversar com a minha mãe, muito preocupadas com a minha formação. Aí a minha mãe, assim, uma pessoa de uma sabedoria imensa, mas pouco alfabetizada, ela não entendeu quando a comissão dos professores estavam preocupados com o meu alto índice de leitura, porque com a 5ª série eu já estava lendo os livros do Júlio Verne, que eram livros assim de 200 e poucas páginas. Mas se a minha mãe era pouco alfabetizada, ela era muito sábia e perspicaz. Então ela, na sua simplicidade, servindo um café para a comitiva, né, educacional, ela fez a seguinte singela pergunta: "Ué, mas que mal há nisso?" Ele lê, né? Então, esta questão que pode parecer até bastante engraçada, ela é uma questão, por exemplo, sim, a formação, você não vai passar para uma criança, é o que eu disse numa entrevista agora recente, é uma tristeza você ser obrigado você obrigar um adolescente a ler Iracema do José de Alencar. Com 14 anos, com 13 anos, isso é um estupro intelectual. Gente, você tem que passar para esta criança um Harry Potter, um Senhor das Armas, Senhor dos Anéis, desculpa, Senhor das Armas, Senhor dos Anéis. Você tem que passar literatura que seja condizente com eles. Então, te falando sobre a criança, se o pai não conseguir ler este conteúdo em 5 minutos, incentivar o seu filho, ele certamente é um péssimo pai. E se for uma senhora, uma péssima mãe, porque ali é o fundamento. E aí a outra questão também para nós imaginarmos. Nós somos macacos, tá? Não estou entrando no mérito religioso. Estou falando que eu fiquei assustadíssimo o dia que eu levantei e eu tenho esse hábito de coçar assim. E aí eu falei assim, engraçado, isso está estranho. Aí na segunda vez eu me observei. Aí e isso é irracional. Então você levanta, E engraçado, eu estou parecendo um macaco. É porque eu não precisei ir num terapeuta, mas nós somos macacos. Então, por sermos macacos, nós somos seres imitativos. Nós imitamos. Então, por exemplo, os nossos atos são imitativos. Nós imitamos outros seres humanos. Nós somos seres imitadores. Você imagina uma criança em formação vendo um pai e uma mãe lerem. Vocês observem, Aracélia, um aluno virando e assistindo o seu ato de você estar com o livro. Ele não precisa saber o que é. Este ato vai associar para ele positivamente assim. Então a professora lê
Eu vou ler, ela me forma, então você ganha o respeito por estes pequenos atos. Agora, quando nós temos pais, né, e adultos e professores que dizem que têm preguiça de ler, que não gostam de ler, volto e repito, nós estamos... é o contrassenso. Então, como nós vamos querer exemplos se nós não damos exemplos? Fica inviável. Mas muito legal isso. Eu só tiraria a questão da obrigação. Né? Mas... Pode falar. Não, pode. Estou prestando muita atenção aqui. Cada fala, né? E a gente às vezes escuta, puxa, alguma coisa na lembrança da gente. Algum fato, alguma história, alguma vivência nossa, né? E escutando o que ela diz, que eu tenho uma neta que é minha delícia, e ela também vai para a escola e as tarefas de casa para casa, que antigamente era a semana inteira, e normalmente os pais também sofriam a semana inteira, né? Hoje lá na escola, na Clara, é apenas terça e quinta. Quer dizer, nem na sexta não tem, porque sexta-feira tem emendar o feriado mesmo do sábado e do domingo. E eu, apesar da palavra uma obrigação, eu acho que precisa sim ter uma certa ordem e uma certa disciplina. Porque se a gente deixa à vontade, a criança às vezes não vai procurar por nada. Você está falando que você viveu numa época que você não tinha televisão, que o rádio chiava. Nós também. A nossa geração, estou vendo o Elcio ali, então a nossa geração foi uma geração que leu muito. A gente não tinha televisão, nós já fomos conhecer televisão muito tempo depois. Então a gente não tinha opção de uma série de baladas e outro tipo de diversão, a gente não tinha. Então a gente se encantava com a leitura. E nós lemos todos os romances Água com Açúcar de M.D. Lee. A turma todinha leu M.D. Lee, mas nenhuma encontrou nenhum príncipe encantado montado no cavalo branco. Encontramos pessoas imperfeitas como nós também somos imperfeitos. Né? Mas nós lemos M.D. Lee. Mas nós temos, quase todas nós temos em casa, a coleção de José de Alencar, a coleção de Machado de Assis, porque a gente comprava em metros. A gente comprava livros em metros. Pagava, assim, em prestações. Né? Os clássicos, então a gente tem tudo isso. Mas, posso contar também que eu já